Bem-vinda, Camila. Vamos começar a atividade de hoje, né? Eu sempre começo falando um pouquinho do NIP, que é esse grupo que começou já há muito tempo. Inicialmente, a gente tinha um outro nome, que era o IMEP, desde do ano de 97, que a gente se reúne e a gente trabalha juntos, né? Com essa equipe. Depois a gente mudou, né? Então, combinamos, então, uma outra equipe, alguns permaneceram, outros ficaram, outros entraram, e agora a gente tem esse grupo chamado NIP, desde 2005, mais ou menos. E a gente tem uma equipe interdisciplinar, e nesse momento a gente promove esses seminários, esses debates, para ser uma forma também de ajudar, né, a discutir esse tema, esse momento com as escolas, com as famílias, com os profissionais. Esse é o nosso último debate, né? Então foi um momento muito rico. A gente agradece imensamente a participação de vocês e de todos os nossos convidados. Foram momentos muito importantes. A boa notícia é que a gente está se organizando para editar e, com autorização dos palestrantes, a gente poder botar no YouTube, né? E vamos começar as atividades do segundo semestre, porque a gente já está aí, algumas pessoas voltando aos atendimentos presenciais, então já fica mais difícil acompanhar tantas atividades. Tem o programa de curso que está iniciando no segundo semestre também, o curso Parentalidade, Sinais de Sofrimento no Bebê, que está sendo coordenado por mim, Maria do Carmo Carmarotti, que vai começar agora em agosto. E estamos começando algumas pesquisas em Salvador, o grupo de pesquisa do TA, a união, né, da UFBA e da Faculdade Baiana de Medicina para organizar banco de dados de autismo. Então, a gente está com muita atividade, eu também começando pesquisa, então a gente vai ter que suspender os debates, mas achamos que esse foi um momento muito profícuo, muito interessante, um formato, né, bacana, e que a gente poderá certamente fazer novos debates em outro momento, com uma frequência que não seja semanal, de uma forma a continuar nessa caminhada. Eu vou preferir que Camila se apresente ela mesma, porque é uma forma que ela vai ter também de contar a própria história e percurso, que já vai fazer parte aí da apresentação dela. Né? Camila é querida, nossa colega do RIEP, psicanalista, trabalha em São Paulo, fez doutorado na França, teve um trabalho muito bacana de pesquisa com bebês, mas eu vou deixar que ela própria se apresente mais amplamente, tá bom, Camila? Então, obrigada, Dani. Eu queria primeiramente agradecer, né, o convite da Daniele. Esse espaço do NIP, principalmente esse espaço do Bebê Brincante, é um espaço de muita inspiração para todos os profissionais que trabalham com a primeira infância. Tenho muita admiração pelo esse espaço de vocês e pelo trabalho de vocês. Então, para mim, é com um grande prazer, uma enorme honra de estar aqui hoje para a gente discutir e conversar um pouquinho sobre a questão do brincar do bebê, né? Eu escolhi esse tema porque, de fato, é o tema que eu me debruço já há muitos anos, desde o ano de 2005, então já tem aí uma caminhada sobre o que é o brincar do bebê. É o tema que eu desenvolvi com o meu projeto de doutorado na França, como a Dani mencionou, com o Bernard Gols. A gente trabalhou durante 6 anos, meu foco de pesquisa era entender o que significava essas explorações do bebê. Será que a gente poderia compreender que a possibilidade de pensar que existe um brincar que antecede o brincar simbólico, que antecede esse brincar de faz de conta? Então, eu me debrucei durante muitos anos, tanto no doutorado, como depois no pós-doutorado, aí na USP com a Cristina Kupfer, né, sobre o que seria esse brincar do bebê e de que forma que a gente poderia entender que o bebê, ao brincar, nos contaria sobre a qualidade desses primeiros encontros com o objeto materno, lembrando que para a psicanálise, né, o objeto materno não necessariamente é associado à figura da mãe, mas à figura do adulto, que vai ao encontro das necessidades fisiológicas e psíquicas do bebê. E aí a gente pensa, primeiramente, que para considerar se o bebê, né, brinca, né, o que seria esse brincar e de que forma a gente poderia ler esse brincar do bebê e até entender
uma possível leitura, se ele nos contaria se estaria tendo tropeços nesse processo de adaptação dele ao mundo e do encontro com o outro, né? E aí, para a gente pensar inicialmente que o bebê de fato brinca, eu acho que é necessário a gente partir do pressuposto que o bebê ele tem sim um papel ativo, né, nesse processo dessa construção, né, dessa realidade psíquica, desse acesso à intersubjetividade que a gente descreve, né, que a gente considera do bebê. Então a gente vê então que o bebê ele vai ter um papel muito ativo, e então a gente abandona a ideia daquele bebê como um ser passivo, como um sujeito que não teria essa possibilidade de nos contar algo, né, dele mesmo, sobre a qualidade dessa adaptação ao mundo e a sua capacidade de se engajar nesse encontro com o outro, né? E aí, eu tive a ocasião de acompanhar bebês dos 3 meses aos 4 anos de vida, nesse projeto aí do doutorado, que eu trabalhei com gols, no Hospital Necker de Paris, e aí foi muito interessante a gente perceber que aqueles bebês que não, desde os 4 meses, que não respondiam à convocação do olhar do outro, que aos 6 meses, por exemplo, não pegava o brinquedo que a mãe oferecia, isso tudo é no protocolo de pesquisa, e não endereçava esse objeto à boca e não compartilhava com o outro, eram bebês que no momento ulterior, né, a posteriori do desenvolvimento deles, apresentavam um comprometimento, uma precariedade, a gente pode dizer, um empobrecimento, né, do brincar de faz de conta. E aí a gente foi percebendo, então, aqui tem algum microfone aberto, a gente foi percebendo, então, que essa maneira como o bebê, ele pegava o objeto, ele explorava, ele manipulava, e ele se endereçava à boca nessa busca dessa exploração inicial, a ausência disso nos contava, de fato, algo sobre, talvez, percalços desse processo de adaptação do bebê, né, com o mundo, ou mesmo dessas qualidades do que a gente vai denominar o interjeu. Interjeu significa esses jogos iniciais entre a mãe e o bebê, né? É muito interessante a gente pensar que existem alguns autores, né, como René Roussillon, que é um psicanalista francês, e o Bernardo Gols o cita, né, no sentido de pensar que existiriam 3 etapas desse brincar que a gente vai denominar como brincar primitivo ou o brincar precoce do bebê. Esse autor, ele vai descrever que existiria inicialmente, né, o brincar, né, autossubjetivo, que seria o brincar do bebê das próprias experiências sensoriais do corpo do bebê. É como, por exemplo, a gente vê os bebês desde os primeiros momentos de vida, a gente observa eles explorando a parte interna da bochecha, a gente observa eles manipulando, explorando mesmo o corpo, a mãozinha, né? A Geneviève Arre, que é uma psicanalista francesa, ela até descreve muito bem isso, quando ela vai descrever sobre o teatro das mãos, né? Então a gente vai pensar que existiria nessa primeira etapa do brincar, um brincar denominado brincar autossubjetivo, que seria a partir das próprias experiências corporais do bebê. E aí é muito importante a gente pensar que existiria então, né, uma experiência a partir mais do registro bidimensional, que eu acho que é isso que mais tarde vale a pena a gente pensar sobre essa questão da bidimensionalidade e tridimensionalidade, até para a gente pensar no contexto do brincar das telas e do brincar nesse momento da pandemia, que eu acho que é um tema que a gente valeria, pelo menos, entrar um pouco, né, agora nessa discussão de hoje. Então, o que a gente vai descrever? Que existiria inicialmente esse brincar autossubjetivo, que é o registro do bebê com o próprio corpo. Essas experiências sensoriais, sensoriomotrices, motoras que acontecem com o próprio corpo dele, que vai permitir que esse bebê vai gradativamente construindo a noção desse espaço, desse envelope corporal,
desse eu, no sentido dessa diferenciação dele e do outro. Então, esse envelope corporal, esse primeiro registro dessa diferenciação do bebê, é interessante a gente pensar que aconteceria a partir desse brincar autossubjetivo, desse brincar inicial registrado a partir dessas próprias experiências sensoriais com o próprio corpo dele. E aí, mais, no segundo momento, esse mesmo autor que eu acabei de citar, que é o René Roussillon, ele vai dizer que existiria o brincar o brincar interativo. O que seria esse brincar interativo? Seria já a partir dos 6, 9 meses, seria um momento onde a gente compreende que essa atenção compartilhada do bebê, que é quando a gente percebe que o bebê ele tem um prazer, de compartilhar com o adulto de referência um objeto em comum, Nessa idade, dos 6 aos 9 meses, quando essa atenção compartilhada vai se instalando, o que acontece? A gente vai perceber que existe um papel mais ativo do bebê nessa resposta à convocação, nesse brincar com o outro, E é esse brincar interativo que vai descrever exatamente essa posição muito ativa do bebê nesse prazer compartilhado com o outro. Que a gente pode até fazer ali uma referência com o que a Lazinck descreve desse prazer compartilhado, desse bebê que ele se coloca mesmo como coautor, no sentido, como esse objeto de prazer do outro. Ele reconhece que é ele que suscita nessa mãe todo esse prazer que ela sente desse jogo entre ela e o seu bebê. E aí no terceiro momento, a gente descreveu o segundo, e no terceiro momento é que vai de fato existir o que a gente vai denominar como esse brincar intrasubjetivo, que é quando o bebê, ele de fato, ele já entende que ele tem já uma realidade psíquica construída, Ele tem já um mundo interno organizado, E lá ele vai, a partir do próprio ato do brincar, se colocar numa posição ativa a esse brincar. Ele vai poder falar sobre o que acontece dessa realidade psíquica dele. E a gente vê muito claramente essa possibilidade que a criança tem de elaborar todos os conteúdos psíquicos dela a partir de uma posição não passiva, mas ativa a partir do brincar. É até interessante agora na pandemia, como a gente vê o quanto eles vão elaborando todo esse momento, traumático que a gente está vivendo, a partir das brincadeiras do coronavírus, a partir das brincadeiras, que não tem mais escola, que não tem mais viagem, que não tem mais a casa da vovó como era antes, o quanto eles vão podendo falar de todo esse contexto interno a partir dessa realidade também externa que se impõe, desses impasses entre o mundo interno e o mundo externo, a partir desse brincar intrasubjetivo, que é o momento onde a gente compreende que existiria esse brincar do faz de conta, esse brincar simbólico, que começa ali a se esboçar por volta dos 11 meses, 12 meses, inicialmente mais como um jogo de imitação à realidade, mas que depois isso vai cada vez mais sendo elaborado. Então, o que a gente parte da ideia de que existiria, então, antes desse brincar simbólico, antes desse brincar de faz de conta, existiria um brincar que antecederia tudo isso. E aí é interessante a gente enfatizar no sentido de que o bebê, então, no primeiro ano de vida, ele já vai, sim, manifestando uma capacidade de brincar, manifestando, sim, a partir dos gestos, a partir de todo esse engajamento que ele tem com o outro, desse processo de adaptação dele com o mundo, etapas que precedem a essa capacidade do brincar simbólico e desse brincar de faz de conta. Então, é nesse sentido que a gente pensa, então, que existe sim o brincar do bebê. O brincar não só é denominado como brincar de faz de conta, como a gente tem um pouco essa ideia, essa ideia de que o brincar de faz de conta é a única manifestação do brincar. E o que a gente está aqui tentando entender
é que existe sim um brincar que antecede a esse brincar simbólico, e a qualidade desse brincar que o bebê vai nos mostrando ali nesse decorrer desse primeiro ano de vida é fundamental. Por quê? Porque a partir dessa produção desse brincar, a gente, como profissional da saúde, ou mesmo os educadores, os que estão ali, né, nas creches, no berçários com esse bebê, eles podem podendo ter a possibilidade de ler esses primeiros sinais desse bebê a partir do que a gente denomina dessas etapas desse brincar, né? Desse brincar precoce, desse brincar primitivo. E é interessante pensar que é nesse sentido que a gente vai poder ter uma outra leitura do brincar. Porque muitas vezes, e eu acho que cada vez mais uma tendência muito da nossa sociedade contemporânea, o brincar ele tem um lugar muito da aprendizagem, né? A gente vê que, inclusive, toda essa luta que a gente tem, né? O meu pós-doutorado, eu me dediquei a observar esse brincar do bebê, a esse brincar precoce nos espaços da creche. E aí foi muito interessante ver como que esse brincar do bebê, esse brincar que a gente denomina assim como esse brincar constitutivo, como ele era observado, privilegiado, né? A partir pelas educadoras, pelo espaço da creche. E aí foi muito importante a gente constatar que existe uma ideia de que o brincar ele é muito atravessado com a ideia de poder dar conteúdos à criança, né? O brincar muito diretivo no sentido de direcionar a criança a uma aprendizagem, né? E lá, a partir do momento que a gente tem essa leitura desse brincar constitutivo ao bebê, desse brincar que antecede esse brincar, né, do brincar de faz de conta, a gente parte da ideia de que o brincar, então, não é só da ordem do conteúdo, da ordem cognitiva, é da ordem da própria constituição do bebê. E aí é importante a gente pensar que quando eu digo, né, dessa constituição do bebê, é toda essa passagem que a gente vê no processo desse desenvolvimento psíquico do bebê, desse registro bidimensional para um registro tridimensional. Mas o que seria esse registro bidimensional e esse registro tridimensional? A Geneviève Argan, uma psicanalista francesa que eu gosto muito, e que ela tem toda uma teoria, né, como René Roussillon e outros autores que eu mencionei aqui, de que o bebê, pela experiência desse corpo, que ele vai organizando essas primeiras, né, representações simbólicas, esse simbolismo primário. Então, o bebê ele nasceria já com uma predisposição, né, não sei se a palavra seria predisposição, mas o bebê já teria esse registro, né, já nos primeiros momentos iniciais da vida, dessas experiências táteis, dessas experiências que passam pelo corpo, como eu disse. Que isso seria a experiência dessa bidimensionalidade. Então, necessariamente, para ele passar por uma experiência tridimensional, é a partir desse prazer compartilhado com o outro, é a partir desse encontro com o outro. Então, a gente percebe então que para o bebê passar de fato para esse registro do bebê do brincar simbólico, é necessário um encontro com o outro. Esse encontro com o outro, né, desse adulto vivo, desse adulto que pode dar contornos a esse corpo do bebê. E aí eu acho que é interessante a gente pensar que é nesse sentido que a gente vê a importância dessas experiências vivas do bebê, essas experiências, né, que passam pelas experiências sensoriais, né? E como atualmente existe sim, né, a gente vê muito isso na clínica, né? Crianças que chegam por volta da idade ali dos 15 meses, 18 meses, né? Não necessariamente com retraimento autístico, mas com indicadores, sim, como a gente pode denominar, crianças que estão ali, né, nesse circular ali
de percalços do processo do desenvolvimento, né? São crianças que, por alguma razão, né, o desenvolvimento psíquico está se encontrando ali com entraves, com dificuldades, né? E a gente percebe também que são bebês, são crianças que não necessariamente elas tiveram oportunidade de vivenciar, né, essas experiências sensoriais. São crianças, por exemplo, que elas têm dificuldades de se lambuzar, de brincar com a tinta, ou crianças que têm dificuldade de brincar com areia, e que são crianças que não necessariamente estão dentro do espectro, mas que tem lá algo desse percalço, né, desse processo ali do desenvolvimento psíquico que está com entraves. E não necessariamente, eu acho que é super importante a gente enfatizar aqui, que não necessariamente os riscos, né, de sofrimento psíquico, eles vão desencadear uma evolução autística, né? Eu acho que isso é importante a gente ter em mente, que os sinais de sofrimento psíquico tá ali dizendo que, olha, vamos ficar atento a essa criança que tem algo ali nesse desenvolvimento psíquico, lembrando que a criança, né, existe o desenvolvimento global, que é o cognitivo, o psicomotor e o psíquico. Embora a gente pouco fala desse desenvolvimento psíquico, né? Então a gente percebe que não necessariamente essas crianças com risco de desenvolvimento, né, psíquicos vão desencadear para um quadro de autismo. Mas a gente percebe, recebe na clínica, e posso dizer pela minha experiência, né, cada vez mais, né, crianças que chegam com esses percalços e que são crianças muitas vezes expostas a telas, né? E quando a gente diz, então a tela pode ocasionar isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a minha leitura, que eu acho que é essa discussão aqui, é que as crianças, elas que estão muito expostas a telas ou por outras razões, né, são crianças que o que a gente vê na clínica são crianças que são privadas desse processo, desse desenvolvimento, dessas diferentes etapas do brincar, né? E aí é interessante que a conduta que a gente utiliza muito na clínica é a conduta de resgatar a possibilidade desse brincar a partir de experiências mesmo sensoriais, a partir da brincadeira com a tinta, de se lambuzar, de ter essas experiências que passam pelo corpo, né? Então, isso são experiências que a gente percebe que as crianças do mundo contemporâneo, né, estão cada vez mais suscetíveis a serem privadas dessas experiências. E que eu acho que isso é super importante a gente pensar. Como também tem um outro aspecto do brincar, que eu acho que é muito importante a gente enfatizar, é a questão do brincar espontâneo, do brincar livre e espontâneo. A gente tem toda a leitura de Locke, né, que eu me debrucei também na época do meu doutorado, do meu pós-doutorado, a importância do que é esse brincar livre e espontâneo do bebê, da criança pequena. A gente vive numa sociedade onde o brincar diretivo ganha cada vez mais espaço, né? Mesmo nos centros educacionais, das creches, dos berçários, né? O momento onde a criança, de fato, vai poder explorar o brinquedo, o espaço, a partir do ritmo dela, a partir das próprias experiências dela, muitas vezes isso não ganha tanto privilégio como as atividades que passam, né, de uma exploração para outra, de uma exploração que já é muito dada e não algo que vem muito da própria produção da criança. Isso a gente pôde constatar. E aí esses dois pontos, eu acho que é interessante a gente trazer para o contexto atual, que é da pandemia, desse confinamento. Eu acho que é isso que eu queria também discutir com vocês. Ainda tem tempo, né, Dani? 5 minutos? Hã? Não escutei. Pode falar até mais uns 10 minutinhos, tá bom ainda. Tá bom. Então, eu queria discutir um pouco isso, porque tem um autor, né, o psicanalista Winnicott, que ele, ao descrever, o Winnicott, embora é algo que é pouco explorado na obra dele,
porque inclusive ele morre 2 anos depois, ele vai mencionar essa ideia desse playground, como ele denomina, que é esse jogo inicial entre o bebê e a mãe. Embora ele fale isso no Brincar Realidade, e ele já vai descrevendo sobre o play, que já é o brincar de fato, e pouco foi explorada essa ideia que o Winnicott já considerava esse playground como um espaço que antecederia esse play, né? Então é interessante perceber que a gente pode já encontrar esse esboço desse brincar, né, primitivo já na própria obra do Winnicott. E é interessante que o Winnicott ele vai dizer que o ápice da maturação, como ele diz, né, do bebê, do processo de maturação psicoafetiva do bebê, é o momento onde esse bebê vai ser capaz de brincar só na presença do outro. Ou seja, o bebê ele já é capaz de sustentar uma brincadeira sozinho, sem a mediação do outro, e convocar o outro à medida que ele necessita, né? À medida que ele quer compartilhar o que ele explorou, o que ele conheceu, o que ele de fato ali está descobrindo com o outro. Então, esse brincar só é algo que nos indica sobre a qualidade ali do desenvolvimento psicoafetivo da criança. O que a gente vê na clínica, né, o que eu pude também constatar lá no meu pós-doc, que as crianças elas estão cada vez mais expostas a um brincar muito diretivo, ao brincar muito educativo, a um brincar muito conteudista, não um brincar do ritmo da criança. E aí a gente vê o quanto que são crianças que têm muita dificuldade depois de poder brincar só. São crianças que sempre dependem ali do adulto para sustentar essa mediação, né? Esse ponto é muito importante porque todo, por exemplo, o trabalho das crianças que têm dificuldades mais, né, mais graves, no sentido uma dificuldade mais clara, né? As crianças autistas ou mesmo as crianças ali dentro do espectro, que hoje em dia é tão amplo, a gente vê a importância que é de mediação de um adulto para essa sustentação desse brincar a dois. Mas a gente percebe também na clínica, mesmo das crianças neuróticas que não estão no espectro, a dificuldade que é brincar sozinha. E é interessante o quanto isso ficou muito claro, né, durante a pandemia. Pais que vinham ou procuraram atendimento, né, ou crianças que já estavam em atendimento, o quanto que os pais ficavam surpresos de perceber que essa criança não dava conta de brincar só, de estar ali no quarto explorando os brinquedos, né? Tinha que estar sempre com o adulto, né? Embora a gente também não tenha que ignorar que é uma situação bem pontual, né? Claro que as crianças tiveram muito mais uma demanda dessa presença do adulto, desse tempo tão traumático para a gente, né? Para todas nós, mas era algo que não era só pontual, mas eu percebia que também era algo do próprio desenvolvimento da criança, como se elas não pudessem participar no sentido de explorar esse momento inicial, né, dessas diferentes etapas do brincar. E mesmo com a questão das telas, né, a gente fala o quanto que as crianças, quando elas estão expostas a telas, elas estão exatamente sendo privadas desse brincar sensorial, dessa exploração que vem do próprio corpo dela, essas explorações dos objetos, né, o quanto que a criança, quando ela está diante da tela, ela fica muito mais numa exploração passiva e muito mais numa exploração bidimensional e que não vão passar por essa experiência tridimensional da qual eu falo, né? Então, eu acho que isso são pontos para a gente pensar o quanto que nesse momento da pandemia isso ficou muito claro, né? O quanto que é necessário a gente que está acompanhando essas crianças como mãe, como educadora, como, né, como psicólogas, como psicanalistas, enfim, diferentes, né, maneiras de estar com essa criança, a importância que é estar atenta, né, a essa compreensão desse brincar inicial, para exatamente a criança poder e desenvolver o que a gente vai denominar desse desenvolvimento. Então eu acho que estou finalizando já, Dani. Eu queria finalizar para a gente pensar em como então observar
esses sinais de sofrimento psíquico pelo brincar, né? O brincar, aquela criança, então, que não explora, aquela criança que se coloca de uma maneira tão passiva diante da convocação do brincar tanto do outro, como também dessa exploração, do qual eu acabei de descrever, espontânea da criança. A criança, por si só, né, uma criança que vai bem, ela tem essa curiosidade, né, de explorar o ambiente, de explorar os brinquedos, e a gente vê que essa passividade, essa ausência dessa exploração, de ficar, de pegar o objeto, de colocar na boca, de compartilhar com o outro, são etapas que a gente percebe que esses bebês não têm. E é nesse sentido que é muito importante a gente estar atenta, né, como sinais, compreendendo, né, esse brincar constitutivo e não esse brincar que só tem uma dimensão pedagógica, mas não, o brincar ele tem uma dimensão constitutiva do bebê. Não se passa apenas, né, para algo de uma compreensão, de entregar conteúdos para esse bebê a partir do brincar, né, mas sim dessa exploração desse prazer compartilhado. E a gente vê que são sintomas, vamos dizer assim, muito contemporâneos, que a gente vê pais muitas vezes muito mais preocupados em ensinar as cores para as crianças do que compartilhar esse momento a dois, esse prazer compartilhado. É isso que vai dar a base para esse bebê, de fato, ter essa curiosidade, a base necessária para todo esse processo cognitivo que vai vir, né, a posteriori. Quando eu digo a posteriori, não que vai vir depois, mas que eles vão, né, se arranjando de uma maneira concomitante, mas que tem também toda essa questão desse brincar constitutivo e não do olhar só do brincar como produção cognitiva da criança. Então, acho que é isso que eu queria dizer, Dani. A gente pode abrir agora, já passamos o tempo para abertura. Eu vou fazer alguns comentários iniciais, retomando alguns pontos. Depois eu vou passar a palavra para Bianca ou Monieri, que são as duas pessoas do Bebê Brincante que trabalham e que estão aqui agora. Temos mais pessoas, mas essas duas estão dividindo comigo esse segundo momento do debate. E eu queria dar ênfase, né, a alguns pontos que você colocou, até para a gente despertar esse ponto aí de vista dessa intrínseca relação entre o aspecto sensório-motor e a comunicação e como que está interligado, né, corpo e linguagem, e todos esses estudos que mostram essa capacidade aí de organização de linha média, de exploração de mão-boca e toda essa estruturação aí da comunicação e da interação a partir desses pontos. Quero lembrar os jogos constitutivos, né, que Alfredo fala no bebê, a brincadeira do cadê achou, a brincadeira do derrubar o objeto e pegar e receber o objeto de volta, aquela brincadeira incessante que o bebê repete, né, como forma de elaborar também essa constância desse objeto que cai, que volta, a presença do outro, esse aparece, desaparece. Jogos de borda, né, se colocar no limite, caiu, e onde é que está essa borda? Então, toda uma construção psíquica que tem a ver com essa organização corporal também. E aí alguém trouxe uma questão entre o isolamento autístico e o brincar só. E aí fazer também esse link com o que você falou de Loxi, porque Loxi, eu tive a experiência também de trabalhar em creche na França que tinha essa abordagem, e a gente vê que a criança não fica só vazio, ela pode estar só, porque ela internalizou positivamente, de forma segura e suficiente, o outro cuidador. Então, a noção de auxiliar de referência traz essa dimensão de que o cuidador, quando está em contato com a criança, na alimentação, no banho, ela é uma entrega intensa, nada. Né? Então, ele cuida e ele fala com o bebê o tempo todo que troca e ele interage longamente. Então, quando o bebê termina esse cuidado, que é de uma interação com muita sintonia, com muito compartilhamento de afeto e tudo, quando ele termina esse cuidado, o bebê pode estar só. Então, aquele bebê que fica só é um bebê que tem assegurado, né, essa presença do outro, que tem a representação do outro, que pode lembrar, que tem uma antecipação do que vai acontecer com o outro, mas que pode apelar e chamar atenção para o outro, que ele quer tomar iniciativa, ele quer provocar,
ele que é exatamente esse jogo compartilhado com o adulto. E é interessante, né, muito bem colocada muito bem colocada essa questão, porque de fato é isso que a gente escuta, principalmente no momento onde o LOCSE, né, está tendo grande dimensão aí no Brasil. É uma ideia, às vezes, errônea, de que o brincar, então, é para deixar a criança brincar sozinha. Não, é sempre com o olhar do adulto, que é um pouco, vai no mesmo ponto, vai ao encontro do que eu mencionei ainda há pouco, do Winnicott, de que a capacidade que a criança tem de brincar só na presença do adulto. Existe um olhar do adulto ali perto. Quando você vai em LOCSE, existe 2 momentos. Existe um momento onde o bebê vai ser trocado, que é esses cuidados corporais, que é exatamente toda essa descrição que a gente está dizendo desse encontro do bebê com o outro, desse brincar com o outro, e um segundo momento onde o bebê é colocado na área de jogo, mas tem um adulto olhando, tem um adulto observando e sempre dispondo os objetos necessários ali para o bebê naquele determinado momento do seu desenvolvimento. Então, não é um deixar sozinho, é o deixar com o olhar atento, né? Eu digo, até tem um artigo que eu descrevo isso, que é quando a gente menciona, né, a mãe suficientemente boa, eu digo, né, das educadoras suficientemente atenta, né, de não estar o tempo inteiro, mas de estar no espaço dessa observação, desse compartilhamento, que é muito que a Dani falou, dessa internalização. Houve primeiro o encontro com o adulto. Eu pude internalizar e é só isso que me permite depois eu brincar sozinha e me remeter ao outro, o que é diferente de um brincar autístico. Isso é super importante como educador e como, né, profissionais da saúde e educação, ter esse ponto de olhar. Né? A criança, quando ela produz uma brincadeira, ela compartilha com o outro. Isso é um ponto importante, até quando eu vou nas escolas para conversar, o fulaninho, quando ele brinca, em algum momento ele vai compartilhar com você. Quando a gente vai escutar da professora, ou da mamãe, ou do papai, não. Ele não tem esse momento desse compartilhar. Lá a gente vê muito mais um brincar sozinho, né? Um brincar mais no sentido de um retraimento, de um retraimento depressivo, autístico, a gente não pode dizer assim, mas de um retraimento. E não desse momento desse brincar só, mas que eu me remeta ao outro. Isso é um sinalizador super importante a gente estar, né, percebendo como um sinalizador lá de sofrimento psíquico, né? Então, aí eu queria trazer essa colaboração das meninas da parte mais sensório-motora, né, fisioterapeuta, psicomotricista, TO, com abordagem da integração sensorial, que trabalha no NIP, porque a gente tem esses espaços do Ateliê Bebê Brincante, inclusive tem um Instagram, você lembrou, eu esqueci de falar. No Instagram, NIP Espaço Bebê Brincante, tem muitas postagens sobre o desenvolvimento no primeiro ano de vida, incluindo a parte, todo o desenvolvimento global, né? Linguagem, sensoriimotricidade, cognição e muita questão também do ponto de vista psicomotor, com a ênfase o tempo todo no psíquico. Então, eu convido vocês a visitarem o NIP Espaço Bebê Brincante no Instagram e no ano de 2019, todas as semanas tem postagens. E queria ver se Monieri ou Bianca, ou as duas, podem se programar aí para dividir esse tempinho que nos resta e que a gente tem para fazer uma aproximação com o trabalho de Camila, e depois os 30 minutos restantes a gente vai passar por ordem, para quem for se colocando aí no chat, depois Bianca vai organizar essa ordem, lembrando que Maria do Carmo Camarote já sinalizou que tem uma pergunta, vai ser a primeira logo depois das meninas. Então, Monieri ou Bianca, qual das duas quer se pronunciar? Bianca quer falar? Assim, eu penso, assim, a partir de sua fala, Camila, me chama muita atenção, né? Quando você traz essa coisa dos pais. Oi, Bianca, como se aumentar seu microfone? Pode? Peraí, deixa eu ver se... Acho que tá baixinho aí, peraí. Bianca é fisioterapeuta. Melhorou? Trabalha no NIP, tá? Desculpe, eu não me apresentei. Sou psicomotricista. Então, uma coisa que eu acho que é importante aqui a gente trazer também, né? Que esse bebê faz parte de uma cultura, né? Às vezes eu fico com uma sensação,
muitas vezes fica com uma sensação de que os pais, muitos pais estão buscando muito no externo, né? O que fazer com esses filhos. E esse externo faz com que também eles tenham essa necessidade enorme de estar sempre trazendo essas coisas que você fala aí, né? Sobre essas condições de muito conteúdo para eles, né? Muita coisa que envolva aprendizado, muitos brinquedos que tragam essa coisa muito de que o brincar é um fazer para aprender algo. E aí, enquanto são tão bebês. E no final das contas, termina que esse processo dessa relação, ele pode ficar com algum grau de comprometimento, vamos falar dessa forma, né? Porque fica aquela coisa, muitas vezes, do cuidar pelo cuidar, né? Daquilo que não gera o diálogo tônico mesmo, né? De que não gera essa troca, de que não gera essa marca, de que não faz esse bebê estar ali, um bebê que também possa estar ativo no processo. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que tem muito essa noção, Bianca, dessa hiperestimulação. Né? O Bernardo Golzi, ele tem uma fala que eu gosto muito, ele diz que nós mesmos produzimos a criança hiperativa. Essa hiperestimulação que faz com que a criança não tenha esse tempo dela, o ritmo próprio dela, dessa exploração. Então, ela vai depender sempre do outro para poder brincar. Essa ausência desse brincar, né, dessa privação por todo esse processo que não houve, né, por alguns percalços nesse desenvolvimento do que a gente denomina das diferentes etapas do brincar, vai fazer com que são crianças que depois não vão ter esse recurso psíquico para brincar só na presença do outro. E aí eu fico pensando, Bianca, o quanto que isso, na clínica, é o que a gente vai ver depois dos adolescentes, mesmo dos adultos, né? Sujeitos que não conseguem, de fato, ficar só. Vão ser adictos, ou não necessariamente à droga, mas adicto ao outro, adicto, né, à presença constante dessas hiperestimulação, né? Se não cai no vazio, que leva muitas vezes a um quadro de depressão, esse vazio interno que não tem como tamponar, vamos dizer assim. E eu fico pensando quanto que isso é associado, quanto que isso também vai ter desdobramentos lá na frente, né? Só para fazer uma ponte aqui, porque você falou algo muito interessante, né? Dessa associação, desses momentos, desse brincar ainda enquanto bebê, né? E as dificuldades futuras, né? Dessas crianças quando estão maiores. Isso me faz pensar muito em alguns grupos de crianças, né? Que muitas vezes, no meu trabalho, né? Porque existe um momento também do trabalho onde a gente divide, né? Com outro profissional, pequenos grupos. E como a gente muitas vezes vê, quantas crianças em idades entre 5, 6, 7 anos, às vezes até um pouquinho mais, como elas têm dificuldade de elaborar um brincar, né? Essa coisa desse brincar espontâneo, esse brincar que acontece ali, que surge, que cria, né? E isso é uma boa ponte aí para o que você está trazendo, né? Ainda enquanto bebê. Sim. E essa convocação. Sim. Manieri tem alguma questão para acrescentar? Bianca vai começar a fazer a ordem aí, viu, Bianca, das perguntas. Você disse que a primeira era quem? Primeiro é Cacau, depois você segue a ordem dos que forem se inscrevendo. Já tem gente perguntando. Monieri é terapeuta ocupacional, tem a formação em integração sensorial, trabalha no NIP e tem trabalhado muito junto, né, no Espaço Bebê Brincante, com ateliês, com atendimento individual, com avaliações, e tem trabalhado já agora nesse processo de retorno à pandemia, tanto ela quanto Bianca já começaram os atendimentos presenciais, então acho que elas podem colaborar também. Desculpa. A gente vê muito isso no ateliê, vocês tocaram no ponto da hiperestimulação, né, Camila e Bianca, referente ao contexto. A gente vê muitas famílias buscando isso. É interessante observar, a gente está sempre com a família dentro do atendimento, e é interessante observar como muitas vezes a família se angustia quando a gente dá o tempo da criança. Sim. Né? É como se tivesse vazio, como se não tivesse nenhuma intervenção quando a gente está dando o tempo da criança. E a gente vê muito fortemente essa repercussão. A gente, às vezes, tem a dificuldade de colocar limites dos pais em relação a, por exemplo,
o uso do telefone, da presença de fato naquele momento, né? Alguém falou, não sei se foi Bianca, na terceirização, né? Então, uma questão muito forte que a gente luta assim, com os pais, de que aquele momento é o nosso momento de brincar com o filho e não simplesmente deixá-lo ali, e de como que a gente vai ressignificando até esse brincar para os pais, né? Uhum. Porque toda uma cultura, Inês colocou, né, de crianças como objeto de consumo aqui no chat, achei perfeito isso, porque é muito o que a gente vê, os pais empenhados, envolvidos muito em comprar brinquedos, que quando a gente olha, né, do ponto de vista do desenvolvimento sensório-motor, são brinquedos muitas vezes até agressivos, eu poderia dizer, né? Invasivos, né? Isso, e comprometem muitas vezes o desenvolvimento da criança. Sim. Mas é vendido, é indicado. A gente tem a questão da ferramenta hoje da internet, que aí é acesso a muita informação, e às vezes a informação é uma informação que não é relativizada para aquela criança, né? O que que aquela criança precisa? E aí o nosso papel como profissional de ir pontuando isso junto à comunidade. A gente está numa cultura em que, ok, que bom que ele está querendo andar logo aos 9 meses, né? Uhum. Tudo bem não engatinhar, mas como que as vivências desse corpo são comprometidas, né? Porque essa criança, desde cedo, está sendo permitida essa vivência do corpo, muitas vezes até inadequada, quando não pobre, muito estimulada até, né? Uhum. Então, a gente, no NIP, nosso trabalho no NIP, a gente tem essa parceria muito grande com as famílias, no sentido de trazer um pouco disso para a família, né? O respeito ao tempo. Eu me preocupo muito em relação à questão sensorial, porque a gente vive num mundo de muita, né, hiperestimulação de tudo, Sim. né? Desde a mãe que muitas vezes não dá o tempo de resposta da criança, que está com uma fala ali, né, que não percebe o tom, o quanto o tom de voz dela interfere na receptividade da criança, né? Porque não consegue se atentar a isso muitas vezes, porque não é isso que é pedido hoje. O que é pedido muitas vezes hoje dê o brinquedo, a criança precisa do conteúdo, e a gente sabe o quanto que a criança não precisa desse conteúdo pronto, dado. A gente vê mães brincando, que cor é essa? Né? Isso. Assim, em idade muito precoce, onde esse conteúdo não devia nem estar sendo alvo de abordagem. E a gente vê colegas também enfatizando isso, a gente vê colegas com acesso ao Instagram, internet, a gente vê muita coisa. E isso preocupa muito a gente, assim, porque muitos serviços que falam que são casas de brincadeiras ou que estão com a criança para estimular, a gente vê caindo nessa cilada que quando a gente olha para o desenvolvimento, né? Essa tentação, muitas vezes, desse estímulo. E é interessante essa sua fala, porque isso também eu pude constatar, né, no momento lá da pesquisa do pós-doc, que eu ia nas creches, acompanhava primeiro as crianças aos 9 meses, pelos ITs, né, observando mais os indicadores que nos davam leitura sobre esse brincar precoce, e depois a gente retornava aos 15 meses, 24 meses e aos 4 anos. E era interessante, eu pedia para a criança, eu entrava na sala com a criança a partir de um jogo padrão francês, que é a maleta projetiva da primeira infância, com a presença da professora de referência. Era interessante observar que quando a criança convocava a professora, a intervenção da professora era muito mais, né, no sentido de mostrar para mim que era observadora. Eu não intervinha na brincadeira. Eu tinha exatamente que observar essa capacidade dessa criação da criança sem a mediação do outro. E aí foi interessante observar que a maioria das professoras, elas quando tinham uma intervenção, era muito mais no sentido de querer mostrar o que a criança sabia das cores, dos objetos, dos animais, o que eles faziam como barulhinho, e não como um prazer compartilhado. Eu acho que é esse o ponto que você diz. E achei interessante também sua fala, quando você diz dessa invasão desses brinquedos, fica tudo muito no consumo. Se a gente tiver compreensão do que é esse brincar, das diferentes etapas do brincar, a gente vai ter muito claramente que um bebê até os 6 meses, até os 5 meses, ele não vai se interessar em pegar os objetos, os móveis que estão na cara dele, né? De uma maneira muito mais invasiva,
O objeto de interesse desse bebê é exatamente o rosto materno, é a voz materna, é o toque, é exatamente todo esse arcabouço dessa construção inicial que vai ser necessária para que depois, aos 6 meses, ele vai pegar lá o móvel, ele vai se interessar pela girafinha e vai compartilhar com o outro. Um bebê de 2 meses que tem um móvel que faz barulho pendurado é muito mais invasivo para ele, que pode muito mais inibi-lo do que ter esse movimento espontâneo do compartilhar. Isso eu acho super importante, né? Porque a gente tem uma sociedade atual, né, do consumo do bebê, como a Inês colocou aqui, muito interessante, desse mercado, né, do mundo dos bebês de muito consumo, que é isso, né? Brinquedos que dão com 1 mês de vida, com a primeira semana de vida, o bebê já está lá empanturralho de móvel, e já tive casos, não, né? A gente sabe disso, de telas adaptadas para pôr no berço da criança. E é isso que exatamente, né? Tem uma pergunta aqui, não sei se eu estou atravessando ali a função da Bianca, mas que fala assim, eu queria te escutar mais sobre essa bidimensionalidade. É exatamente isso. O bebê vai ficar colado nessa experiência bidimensional, que é nessa experiência plana. Um bebê que está em face a uma tela, a objetos, sem essa exploração de pegar, essa experiência sensorial do corpo, ele não vai passar por essa experiência tridimensional. E é isso que a gente vê nos atendimentos atuais online, quem está atendendo online. O quanto era muito mais cansativo para a gente, dependente da área, né? Ou a professora, ou o psicanalista, ou a ATO, o quanto era muito mais cansativo, porque a gente tinha que dar um teor tridimensional para um registro bidimensional, que era a tela. O analista tinha que estar muito mais vivo, a gente tinha que construir ali um espaço de um brincar compartilhado, né, para poder dar essa vivacidade que a experiência bidimensional e da tela não permite. Agora imagine isso, um bebê que desenvolve-se ali no primeiro ano de vida, totalmente colado nessa experiência bidimensional. É isso que vai dar os percalços ali, né, do desenvolvimento, ou retraimento autístico, depressivo, transtorno da linguagem, pouco importa. O que a gente vai ver, até porque a gente não dá diagnóstico, né, nos primeiros anos de vida, a gente está vendo ali os percalços. São percalços que, se a gente recuperar bem, vai ver que tudo isso foi privado do bebê por diversos motivos. E é isso que a gente faz na clínica, a gente vai tentar recuperar isso, né? A partir das orientações, das nossas intervenções, né? A Bianca, né, que estava coordenando a fala. Eu gostaria só de retomar um pouco a respeito da questão sensorial, assim, que hoje em dia é muito falada, né? E de muito fácil acesso para as famílias, que, na melhor das intenções, muitas vezes expõem as crianças a elementos que eles não buscariam naquele momento, né? Então, a gente vê muitas famílias colocando, orientadas, inclusive por colegas, pela rede, colocando crianças em bacia de macarrão, né? Bacia de feijão, com slime, gelecas, e quanto que isso pode interferir negativamente, né? O que estaria sendo uma estimulação, sob o ponto de vista da família, é que pode levar a um comprometimento nesse sentido. A criança faz um registro negativo e, enfim, pode comprometer o desenvolvimento dessa criança futuramente, né? A exposição muito precoce. Uhum. É aquela questão de que a apresentação de objeto, né, que é a função que o Winnicott tanto trouxe, ele trouxe o holding, o handling e a apresentação de objeto, ele inclui a percepção dos sinais do bebê, como ele experimenta, o que ele sinaliza, o que ele mostra, e inclui a tradução em palavras pela parte do. Então, toda a experiência perceptiva, sensorial, corporal, toda essa experiência, ela precisa ser apresentada também em cooperação, em aprovação daquele que está ali sendo exposto, né? Então, enquanto a criança está se deixando levar, o quanto ela aceita, o quanto ela tem prazer, porque o prazer é a grande função estruturante do desenvolvimento. Não é a atividade, não é o brinquedo, né? É o quanto ela tem prazer e o quanto essa atividade é compartilhada por um outro e percebe o que ela sente e que significa essa experiência.
né? Então, vamos passar agora para a parte do debate com os outros que devem estar ávidos para falar. Cacau tem uma pergunta e depois Bianca segue a sequência. Tem muitas colocações e perguntas aqui. Bem, Dani? Oi, Cacau. Pronto, não, é porque eu vou logo me desculpar. Eu apertei naquela hora sem querer e estava respondendo alguma coisa aqui. Eu interrompi sem querer, quero logo me desculpar, mas vou fazer um comentário breve, porque eu já vi que tem muitas questões, mas justamente me lembrando de Winnicott, né, que Camila citou bastante, que eu gosto muito, né, que ele fala, né, que uma criança saudável é aquela criança que brinca. E fala também, né, inclusive, que o terapeuta que não sabe brincar, claro que brincar é no sentido amplo, não é? Tem todo um sentido da criatividade, da capacidade de atenção, tudo isso, que é o brincar para o Winnicott. Ele diz que o terapeuta que não sabe brincar está na profissão errada, não é? Eu acho muito interessante isso. E ele fala, inclusive, no processo do brincar, na análise de adulto, então, só para mostrar que não é esse brincarzinho, dessa brincadeira, como se fala. Né? Então, eu queria só ressaltar isso. E também gostei, né, do que Camila apresentou, e somente para mais alguma coisa, como a criança começa brincando, não é? O bebê começa brincando um pouco com o corpo da mãe, ou daquele cuidador primordial, depois passa para brincar também com o próprio corpo, não é? Interessante. E uma coisa assim que é interessante é quando a mãe, a gente pode pensar nisso, quando a mãe oferece um objeto, normalmente, oferece um objeto para a criança, se é um maracá, alguma coisa, como aquilo sendo algo que ela precisa, do lado dela também, não só do desenvolvimento do bebê, de botar alguma coisa como se separando já do bebê. Né? Então, só para considerar um pouco isso, que eu acho que é uma discussão. E agora, como vocês estão colocando, as mães estão antecipando isso, porque leram em tal lugar que tem que estimular muito tudinho, mas existe um tempo normal em que a mãe se deixa tocar muito do corpo, naquele iniciozinho, quando o bebê bota a mão na boca, tudo isso, e tem um momento que parece que para separar um pouco, ela coloca um objeto intermediário. Então, era nesse só. Isso é super importante. Obrigada, Cacau, por ter lembrado esse ponto, porque isso é muito importante que a Cacau disse, né? Quando a mãe coloca esse objeto ali aos 6 meses, como o Goals vai descrever no artigo que ele tem sobre os bebês brincam, né? É uma interrogação. Ele vai descrever que é o momento desse terceiro. É necessário esse terceiro, é necessário um momento onde a mãe não vai se emprestar mais como ela, como objeto, né? O corpo dela, mas é um terceiro, é o chocalho, é a girafinha, né? É o maracanã, né? O brinquedo lá que a Cacau mencionou, né? O maracá. É isso, é esse terceiro que fica na relação. E a gente vê na clínica o quanto que muitas vezes, né, dependendo de como está essa relação dessa dupla mãe e bebê, crianças que chegam e que a mãe nem lembra do objeto, não tem ainda um brinquedo. Ela, a única extensão, a única possibilidade de brincadeira. São crianças, como a Genevieve Agui vai dizer, elas estão muito mais nessa bidimensionalidade, muito mais patológica e não constitutiva. Inicialmente tem essa experiência bidimensional, constitutiva, e depois com todas essas explorações, né, desse mundo, desse encontro, desse prazer compartilhado, dessa entrada desse terceiro, vai se haver a tridimensionalidade. E nesse momento não se tem nesses casos, né? É o brincar interativo a partir da presença do outro. A mãe vai oferecer um objeto, não mais é ela o objeto, como antes. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Obrigada. A tridimensionalidade é quando entra o terceiro? A tridimensionalidade seria esse resultado desse desenvolvimento ali que aconteceu, dessa experiência que inicialmente é da ordem bidimensional, para essa tridimensionalidade. A gente vê, por exemplo, na clínica, esses bebês com risco de autismo, quanto eles ficam, né, as crianças pequenas, coladas aos objetos. Por exemplo, os objetos, eles não vão explorar a caixinha de cubo, eles não vão colocar ali o dentro e o fora, que é toda uma maneira que o bebê também está, a partir da brincadeira, nos comunicando essa existência do dentro e do fora, de que eu sou eu, a mamãe é a mamãe, não somos só único, né, num bloco.
É toda essa experiência dessa tridimensionalidade que vai poder sinalizar essa organização psíquica do bebê, né? Senão ele fica colado aos objetos e não tem esse brincar criativo, esse brincar simbólico, né? A gente poderia pensar que o bidimensional é só essa relação dual? Ela é dual, mas no sentido mais da constituição bidimensional, e se permanece nessa bidimensionalidade, é muito mais da ordem patológica. É essa projeção maciça que a criança autista faz, é essa maneira, né, que a criança vai se colar aos objetos, no sentido que o telefone vai ser só para explorar a luzinha do telefone e não fazer menção de ligar para a mamãe, de elaborar essa questão da separação. Os objetos, eles têm muito mais uma exploração funcional e não no sentido da possibilidade de expressar algo desse conteúdo interno, do mundo interno da criança, né? Não sei se ficou claro, Adriana. Ficou, eu estou só um pouco intrigada nas minhas reflexões ultimamente disso que nos cansa muito, né, no atendimento, nas telas, e eu estou tentando entender como que eu entendo o bidimensional nisso, assim, o que é esse cansaço? Sim, é esse cansaço, porque a gente tem exatamente que se presentificar um corpo que não está nessa presença. Uma coisa é a gente atender uma criança num setting e que por si só já estamos lá, né, apresentando o nosso corpo, emprestando o nosso corpo para esse encontro, independente do quadro patológico ou não da criança. Mesmo adulto, esse encontro é da ordem da vivacidade, dessa ordem tridimensional. Os encontros virtuais, fica fixado só esse encontro, né, dos nossos rostos, sem essa presença viva do nosso corpo. E não é à toa que isso nos cansa muito mais. A gente tem que dar quase como tamponar essa falta, né? Buscar recursos para oferecer essa vivacidade que a experiência bidimensional não tem. E é isso que o bebê, quando está só exposto a esse brincar da tela, do joguinho que vai falar colore com vermelho, ele vai apertar o botãozinho na cor vermelha. Só que ele não vai, de fato, experienciar pelo corpo dele, pegar a caneta vermelha, manusear o objeto, pintar, rabiscar. Tudo isso são experiências sensoriais. Uma criança que está ali só jogando, pinte o vermelho, qual é a cor disso? Fica completamente colado a essa experiência, não tem a experiência do corpo. E é isso que a gente vê dessas crianças, essa ausência. E aí a pergunta se faz, e como fazer isso no momento de pandemia? Eu acho que a gente também não tem como esquecer que isso é necessário. A aprendizagem do bebê, da criança pequena, né, não é só via o online, via essa experiência bidimensional, ela precisa ainda muito ativa, de uma maneira muito ativa, dessa experiência tridimensional. É diferente de uma criança maior que consegue de fato aprender ali online, ou como a gente também está tendo encontros online. Nos cansa mais, talvez por essa ausência, mas é possível. Uma criança da educação infantil, fica a pergunta, é possível essa aprendizagem via online? Né? Sem esse encontro, sem essa experiência do corpo do outro, sem essa experiência das próprias vivências que a criança tem, né, sensorialmente. É possível? Acho que isso é uma pergunta que se deve fazer, né? Na sequência, a gente tem uma pergunta de Viviane, né? Viviane Abenhausen, não sei se eu estou pronunciando certo. Viviane está por aí? Quer você mesma fazer a pergunta? Você fala sobre a questão do resgate da interação parental. Viviane? Eu vou fazer a pergunta dela aqui, tá? Como ensinar as famílias neste resgate da interação parental e o desenvolvimento psíquico? Não entendi Fala mais alto. Ela quer... Ainda está abaixo. Ela quer saber como melhor ensinar, né, a família a transitar entre esse resgate da interação parental e desenvolvimento psíquico. Desenvolvimento? Psíquico. Então, eu acho que antes me chama a atenção, eu acho que é lá o nosso ponto de discussão, ensinar. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que nós, terapeutas, a gente não está ali só para ensinar esses pais. Até porque eles têm um saber próprio. Inclusive, eles sabem até mais do que a gente, o nosso saber é profissional.
O saber daquela criança, quem sabe, são os pais. Eu acho que a gente está muito mais numa posição de acompanhá-los e não de ensiná-los. Se a gente entra nessa posição de ensinar, a gente já está exatamente repetindo tudo que a gente está discutindo, que tudo é ensinado, que tudo é imposto, que tudo está lá no manual, que tem que fazer isso, né? O brinquedo é isso, a maneira de explorar o brinquedo é essa. A gente cai nessa repetição sintomática. Eu acho que é importante a gente poder oferecer condições para esses pais, para essas famílias, né? De pensar que a criança, né? De acompanhá-la nessa busca desse brincar compartilhado, né? Quando a gente vê uma criança ou uma mãe, o pai, a gente vê muito isso na clínica. Eu lembro até de uma mãe que chegou com uma criança, ela tinha 2 anos, né? Com um quadro de um transtorno de linguagem. Ela dizia para mim: ah, não, Camila, mas me peça para brincar, me peça tudo, mas não me peça para brincar porque isso eu não sei e isso eu não quero. Então você vê que, de fato, se a gente está ali para dizer faça isso, faça aquilo, a gente perde o jogo totalmente. A gente está ali para acompanhar, de ver o que de fato aquilo dá prazer para essa mamãe. Brincar de boneca, como ela me viu brincando com a filhinha dela, talvez não diga nada isso para ela. Ela não vai ali só para aplicar algo do que ela me viu, do que eu a ensinei. A pergunta é: o que te faz prazer? Do que você gosta de brincar? Quais são as condições que possa ter, né, nesse momento desse prazer, como disse bem a Dani? O prazer é o que é estrutural. Como esses pais, os adultos, podem encontrar essa criança a partir desse registro prazeroso? Talvez não seja a mesma brincadeira que ela vai me ver fazendo na sessão, não vai ser mesmo a brincadeira que a TO vai estar fazendo, a psicomotricista ou a professora, mas a brincadeira própria daquela mãe, né? Eu acho que é esse que é o segredo. Como resgatar? Eu acho que resgatar essa disponibilidade interna desses pais, né? E que talvez seja montar algo que eu não monte. Inclusive, né, eu tenho uma criança que o pai diz: mas o único prazer que eu tenho é o prazer de jogar videogame. E eu digo: então, vamos inventar uma maneira onde essa criança saia dessa posição passiva e ganhe uma posição ativa nesse jogo. Então, vão jogar lá juntos, mas vão poder falar desse jogo, depois vão poder desenhar sobre esse jogo, vão poder convocar essa criança para essa posição ativa. É isso que a gente diz, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Essa disponibilidade interna, o que de fato me dá prazer como adulta, como mãe, como terapeuta, né? Mesmo nos atendimentos, como a Cacau disse, né? O terapeuta ele precisa gostar de brincar, mas também de se adaptar até mesmo, né, o nosso prazer, para que tenha esse registro desse prazer compartilhado. Acho que esse é o ponto principal, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Dar valor ao lugar desses pais, né, Camila? Importante. De narcisá-lo, né? Valorizados. Sustentá-lo nessa posição narcísica. Senão fica só o manual. Senão o saber fica nos técnicos e não neles. E aí? Aí quando sai o adulto, essa criança vai ser capaz de brincar sozinha? Eu acho que é toda até a diferenciação do que a gente, como psicanalista, pensa em termos de condução de tratamento, de outras abordagens, né? Fabiana está por aí, gente. Fabiana faz uma pergunta aqui sobre o brincar do isolamento autístico. Quer falar, Fabiana? Eu tô sim. Oi, Camila. Estou gostando muito. Oi, tudo bom, Fabiana? Gosto de você. Bom ver você aqui. Tudo bem. Muito bom o que você está dizendo. Acho que você traz contribuições bem importantes. E é uma discussão mesmo. A Daniele, ela acabou, acho que, pegando a minha pergunta, não sei, a respeito da diferença. Eu entendi que um tanto foi respondida, mas só para retomar, era a diferença, porque sempre causa um tanto de confusão, e acho que vocês trouxeram um elemento importante, que o brincar só, qual que é a diferença do brincar só para um brincar autístico, né? Sim. Era só para pontuar, e acho que vocês trouxeram um elemento muito importante como diferenciador, se você puder complementar aí para falar alguma coisa, que que tem também esse olhar atento do outro, desse adulto junto, que eu acho que é um elemento Sim. importante, e também da exploração da criança, quer dizer, qual que é a diferença entre esse brincar. Um pouco é isso, só estou retomando, mas vocês falaram. Não, eu acho que é importante esse ponto, porque aí a gente vai até
colocar o que a Lazique fala, né, dessa provocação no sentido da criança que convoca o outro para esse prazer compartilhado, né? Quando você diz, bom, mas é o olhar atento do outro, mas não é só olhar atento do outro, é o próprio movimento espontâneo que a criança tem de compartilhar com o outro. Ela tem, sim, esse movimento, que é o que a gente vai denominar desde o provocation, né? O bebê já tem isso, dessa provocação, essa sedução, né, muito inicial de convocar o olhar do outro. Então, isso é importante, né? Aquela criança que vai brincar sozinha no canto dela e que em algum momento ela busca espontaneamente o outro para compartilhar o Lego que ela montou, a torre que ela montou, a bonequinha que ela resolveu dar comidinha e que ela vai lá dar para a mamãe, ou para a professora, ou para o adulto, né, de referência. Ela vai ter esse movimento ou ela vai ter só quando ela é convocada? Que é toda essa diferença que a Lazique descreve muito bem, né, do segundo tempo e o terceiro tempo pulsional, né? Eu acho que é essa a diferença. Criança que não tem esse movimento espontâneo do adulto que está ali, né? Não necessariamente nessa relação dual, mas o adulto que está ali na cozinha fazendo uma comida, a educadora que está ali com outra criança, ela não tem essa convocação, aí sim é uma criança que a gente vai poder, né, ter que estar muito atenta, porque aí poderia ser o que a gente denomina esse retraimento, desse brincar muito mais no sentido do retraimento autístico, né, dessa inibição, desse brincar repetitivo, onde o outro não é incluído na brincadeira, né, e o brincar muito mais sem um contexto de um enredo, de uma narração. Isso também é um ponto importante, porque às vezes a criança vai até lá, procura o adulto, brinca, mas em determinado momento, que é isso que o Goals lá no projeto da França, a gente trabalhava muito isso, é a questão dessa narratividade que o bebê vai ter desde as interações precoces, como que mais tarde, na própria brincadeira dessa narratividade, desse enredo da fantasia, isso também é um sinalizador, né? Uma criança que chega e que não consegue narrar uma história aos 3, 4 anos, é uma criança que a gente tem que estar atenta. Ah, mas ela brinca, olha lá, ela brinca de faz de conta. Mas como é esse faz de conta? São todas nuances dessa qualidade, desse brincar da criança, que ela é sinalizadora dessa organização psíquica dela. Ela nos indica, né, sobre a maneira como essa criança está ali construindo as relações objetais dela, no sentido dessa construção estrutural dela, psíquica, né? Isso é importante. Não sei se eu respondi, Fabi. Respondeu sim, acho que ficou complementado, assim, sabe, com essa questão do brincar só na presença do outro. Muito bom, obrigada. Uhum. É a pergunta da Luciana, né? Luciana César, que traz sobre as questões dos tratamentos tecnicistas e desse bebê como um grande consumidor, né? Eu acho que também é uma coisa que também termina contribuindo aí com essas falas, né? Que foram ditas aí. Luciana, quer se colocar? A Luciana Stoiani. É você, Lu? Eu sou a Luciana. Sim, me preocupa muito. Acho que já foi respondido, né? Já foi comentado, né? Esse bebê, até a Inês, né, fez um adendo ali, dizendo que o bebê se torna um objeto de consumo. E a gente vê hoje um mercado financeiro em torno do autismo, ou, né, cada vez mais, assim, tratamentos prótese, tratamentos instrumentais. Então, virou um mercado financeiro, não só dos brinquedos, mas dos tratamentos tecnicistas, cada vez mais cedo, para os bebês, né? Sim. E aí é interessante, aí eu acho que vale a nossa posição como psicanalista, né? De também se interrogar. O que acontece que essa visão tão técnica, essa tecnicista, como você diz, né, Luciana, ela ganha cada vez mais espaço e nós, psicanalistas, a gente fica cada vez mais, né, em uma posição ali mais de lado. Né? Eu acho que também vale a pena a gente pensar no próprio lugar do analista
enquanto aquele que intervém, né, do analista da criança autista ou da criança pequena, mas eu digo mais da criança autista que você mencionou, do analista como um sujeito também muito ativo, onde a gente também tem uma posição mais diretiva, de orientação, não com os pais, não no sentido de dar modo manual, né? Manual, como eu disse anteriormente, mas de um analista que também vai ter lá as metas de trabalho e que isso seja muito explícito para a família, né? Porque se a gente toma essa posição mais clássica do analista mais passivo, mais observador, né? E aí a gente, né, fica cada vez mais com essa dificuldade de ganhar interlocutores na nossa intervenção, seja no campo médico, no campo da educação e também com os pais, porque esses pais, eles querem de fato entender. O desejo inicial deles é dizer como eu brinco com essa criança não brinca, o que eu faço com isso? Né? É claro que a gente faz samblando no sentido de, como eu disse anteriormente, não de dar um manual, mas de mostrar também, em alguns momentos, uma linguagem mais diretiva para esses pais, porque eles necessitam disso. E eles estão imersos numa cultura onde tem os manuais. Então, como a gente tem esse jogo de cintura, onde eu posso investir narcisicamente, no sentido que é eles que têm o saber, sem os deixar à deriva, sem os deixar, não, analista aqui não fala, não direciona, não faz orientação parental. Eu acho que existe todo um ajuste, né, da posição do analista para o atendimento, não só do autismo, como também para as crianças, né? Que eu acho que isso é um pouco... Os analistas também têm que se perguntar por que só a gente vai perdendo espaço, e como a gente pode renovar essa nossa posição diante dessa sociedade de modo de employ no sentido dos manuais, nessa sociedade, né, contemporânea, onde o que a gente quer são os resultados, são as metas e são os manuais, né? Tem uma pessoa que eu não consigo identificar, que está com um iPad, mas ela fala aqui sobre o desafio do trabalho das escolas com crianças. Queria ouvir você um pouquinho sobre esse desafio do trabalho das crianças, com as crianças, a partir das escolas, né? Crianças com desenvolvimento lento ou diferente, e quando não há ausência de movimento, mas os tempos são outros. Quem é essa pessoa? Não, é porque eu não consigo ver o nome. É a mesma que perguntou sobre o movimento lento do bebê da exposição da Isabelle de Locks, não foi? Será que a pessoa Isso, essa mesma. Isso. É essa a pergunta? É. Ela queria, agora eu não consigo subir mais para eu ler, mas pelo que eu entendi, ela queria escutar um pouco como oferecer esse brincar para essas crianças que têm mais movimentos lentos, não é isso, Bianca? Isso. Agora eu não consigo achar. É isso mesmo. Então, eu acho que o que ela quer dizer? O movimento lento do bebê são crianças que muitas vezes, que eu acho que vai muito ao encontro dessa discussão, né? Dessa hiperestimulação que temos hoje, desse brincar, né? Sem respeitar o ritmo da criança, sem respeitar o tempo da criança. E que eu acho que isso também é uma contribuição muito importante que o trabalho de Locks nos oferece, de possibilitar de dar esse espaço dessa exploração da criança. E as crianças que têm maiores dificuldades, né? São crianças que, por alguma razão, seja psíquica ou psicomotora, ou as duas juntas, apresentam um tempo maior dessa exploração. O quanto que é interessante a gente estar com elas, é o brincar com, e não é o fazer com a criança. Eu acho que isso é fundamental a gente saber essa diferença. Do brincar com, né? E do brincar... Existe até uma diferença no artigo que eu escrevi do brincar com e do brincar a partir dessa criança, no sentido de não respeitar esse ritmo próprio da criança. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Como oferecer essa possibilidade desse olhar atento ao ritmo, ao espaço da criança, né? Sem atropelos. E é isso que a gente vê tanto no trabalho clínico, né? Dos pais que
É angustiante, sim, para qualquer pai, como para qualquer educadora, ver uma criança que não responde no nosso tempo, que a gente tem que estimular e sustentar ali uma brincadeira até ela responder. Isso é um desafio, não só para os terapeutas, como principalmente para os pais que estão 24 horas. E como é oferecer esse brincar com, sem atravessar, né, sem atropelá-lo. Acho que esse é o grande desafio. A estante psicanalítica quer se colocar, que fala aqui sobre o desenho da criança. Quem está representando? Tem a pergunta também da Luciana Stoiani, que queria saber se essa entrada do terceiro é o que permitiria essa tridimensionalidade. Você quer perguntar, Luciana? Ela foi embora, eu acho. Eu acho que eu vou estar pulando, vou estar furando a fila. Tá um pouquinho. Ah, tá. Tem gente? Bem, eu não sei também quem é a pessoa, mas vamos lá, vou fazer a pergunta aqui. Camila, você acha que as crianças têm desenhado menos hoje em dia? Atendi uma criança na faculdade e fiquei com essa sensação de que as crianças de hoje em dia estão desenhando menos. Quais seriam as repercussões, na sua opinião, dessa diminuição do ato de desenhar? Eu gostei muito dessa pergunta, porque é isso que a gente vê na clínica, que as crianças que têm essa dificuldade de desenhar são crianças também que têm essa dificuldade desse brincar criativo e espontâneo. Porque a folha de papel tanto é que as crianças autistas, a Genevieve Aga fala muito isso, a folha de papel em branco é muito angustiante para aquela criança que não tem esse circular de uma maneira tão espontânea, né, nesse circulado criativo da espontaneidade. Então a gente vê o quanto que é inibidor para uma criança que tem ali os percalços, ou que tem uma angústia muito grande, oferecer uma folha de papel em branco. Né? Por isso que é importante a gente oferecer, ou brincar, desenhar junto, é uma técnica que o Winnicott já nos ensinou há muito tempo, né? Como diz, agora me deu branco, do squeeze lá, do desenhar compartilhado, né? Como também oferecer já desenhos pré-prontos, né? Essas folhas coloridas que a gente compra, que a criança desenha, que a criança pinta, o quanto, jogo do rabisco, né? O quanto que isso é algo que vai gradativamente oferecendo a possibilidade para essa criança poder de fato desenhar. A criança que não produz pelos desenhos são crianças que, se a gente observar muito bem, são crianças que apresentam entraves desse brincar. Apresentam, sim, talvez, possibilidades ali de um brincar fantasioso, de um brincar onde se tem ali muito facilmente detectado a qualidade da narração, do enredo, com início, com meio e fim. A gente vai se observar muito atentamente, a gente vai ver ali possíveis comprometimentos nessas nuances desse brincar mais rico. Então, de fato, as crianças que têm essas inibições são crianças que têm essa dificuldade de brincar de uma maneira criativa, e o desenho é isso, né? E é interessante porque quando a gente vê na clínica crianças que o brincar é muito mais da ordem dos videogames, o quanto é difícil para eles poderem desenhar, construir histórias. Por quê? Porque o enredo não existe. O videogame já está ali, padronizado. Quais são as etapas, quais são os desafios, né? O quanto que são crianças que têm muitas dificuldades dessa criatividade, porque não desenvolveram isso, né? Chegamos no final do nosso horário, né, gente? Infelizmente não vai dar para responder mais a todas as questões. Tem algumas pessoas interessadas em cursos. Camila vai fazer uma atividade, né, Camila? Amanhã, dia 25, com o Bernard Goles. Isso. Ele vai falar sobre o espaço exatamente sobre essa questão dessa narratividade precoce, que é o que vai permitir depois a criança poder circular ali pelo brincar simbólico, pela essa narratividade, essa narração. Então, eu vou transmitir pela lista de transmissão do NIP
esse cartaz, você manda para mim agora de novo, para eu já acionar. Então, essa é uma atividade que vai acontecer amanhã, promovida pelo Entrelacê, que é o grupo de Camila, em São Paulo. Temos aqui no NIP a nossa programação também do segundo semestre. Eu vou colocar aqui para vocês o curso que eu e Maria do Carmo Camarote estamos promovendo, que vai começar em agosto. Vocês conseguem ver aí, o curso é Parentalidade e Sinais de Sofrimento Psíquico no Bebê. Estão conseguindo ver? Sim. Então tem esse curso que vai acontecer a partir de agosto. A temática, eu vou colocar aqui, os temas são esses aqui: risco não é diagnóstico, construção da parentalidade, depressão materna e repercussões no bebê, desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida, perinatalidade, prematuridade e dor no bebê, as teorias de Spitz, Stern, Trevart e André Boulanger, as concepções teóricas de Melanie Klein, Donald Winnicott, Margaret Mahler e Esther Bick, a constituição psíquica segundo Lacan e os IRDs, que são os indicadores de risco do desenvolvimento infantil, que é um material que, né, a gente produziu em grupo de pesquisa, na qual eu sou coautora, o sofrimento psíquico no bebê, psicossomática e depressão, sinais de risco na evolução autística. A ideia desses cursos online, a partir de agora, é que a gente possa sempre trazer um convidado. Então, a primeira convidada é Cacau, em parceria com o NIP, e a gente pode pensar, Camila, em fazer uma segunda parte juntas. Tem Inês Catão também, que já foi acionada, que já está de acordo. Então, a gente pensa em trazer o pessoal do RIEP, do qual fazemos parte, eu, Camila, Inês, Maria Cristine, que é a nossa mentora, né? E todas as nossas colegas, Mariângela, Cristina Abreu, que está aí também, Maria Cecília Pereira, de São Paulo, né? Cláudia Mascarenhas, enfim, várias, eu não vou conseguir dizer o nome de todas, eu vou certamente deixar de falar de algumas, mas que a gente pode fazer esses movimentos de encontros de vez em quando com uma das pessoas do RIEP, e depois até em seminários, é uma das possibilidades que a gente tem futuras. Então, vamos agradecer a todos imensamente, né, pela participação, em especial a Camila, que está aí, fugiu, né, Camila? Está bem aí agora? A Dani quer dizer onde eu estou. Camila está na França, resolveu dar uma escapada aí da pandemia brasileira. Mas estou trabalhando, hein? Eu sei que você está trabalhando, mas pelo menos você muda de área, né, querida? Melhor, né? Então, Dani, você pode voltar para a tela para que a gente possa se ver nessa despedida, que eu acho que é importante que a gente se veja nessa despedida. Com certeza. Então, a gente estava aqui, né, nesses agradecimentos e queria que todo mundo pudesse aí cumprimentar a Camila para a gente concluir, tá? Assim, nossas palmas para essa apresentação. Queria agradecer novamente, Dani, pelo seu convite. Foi muito bom estar aqui com você no seu espaço, um espaço que me inspira muito, né? E ela sabe, a Dani sabe disso, né? E obrigada novamente pela parceria aí com todos vocês aqui, tá bom? Obrigada. Todos, e até os próximos episódios, que não sabemos quais são, mas certamente vocês saberão, tá? Um abraço forte em todos. Obrigada. Vamos para frente. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, Bianca. Daniela. Nada. Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Camila, Dani, Nipe. Beijão, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Já vou sentir saudade da cobrança.